Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que vocês podem estar criando um menu para o jogo de vocês aí. Uma tela de menu onde a partir dessa tela vocês vão ter diversas funcionalidades, como ir para a tela do jogo, ir para a tela de controles para saber as inputs, alguma outra tela especial, um botão para sair e até um botão que vai redirecionar vocês para uma página que vocês possuem ou coisa do tipo. Então eu vou estar primeiro executando aqui o projeto para vocês verem como que está funcionando. Nós temos aqui um placeholder, né, que é o nome do jogo, um botão de jogar, que vai para a tela de jogar, um botão de controles, que vai mostrar todas as inputs do projeto de vocês, um botão aqui para configurar o microfone. Nesse caso aqui é porque o jogo que eu estou fazendo, ele utiliza do microfone, vai ser meio que, a partir do momento que tu fala ou que tu grita, esse input vai aumentar e a partir disso algumas ações vão ocorrer dentro do jogo. E aqui tem um botão de sair, além do botão de feito por dev bandeira, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma página no meu navegador, a página que eu defini. Além do botão de sair, que se a gente clicar, ele vai apenas fechar. Então, como que está funcionando a estrutura dessas cenas? Nós temos como objeto raiz um objeto do tipo controle. Em seguida nós vamos em layout e vamos dar um full rect para ele pegar a tela inteira. Aqui dá para ver pelas âncoras que ele está puxando toda a tela. Em seguida nós vamos ter um color rect, que aqui eu defini a cor preta para ser a cor de background. E em layout eu coloquei full rect para ele pegar também a tela inteira. Em seguida, eu tenho uma caixa na horizontal. E dentro dessa caixa na horizontal, eu tenho um texto de placeholder, ou seja, um texto padrão, tipo feito por, seguido de um botão. Esse botão, ele está com flat marcado para ele não ficar com essa zona aqui, para ele ficar transparente. E o Enable Focus, que era All, ele está como None, porque quando a gente clica, se a gente não marcar o None, ele vai ficar com uma linhazinha azul contornando esse botão. Além disso, aqui em visibilidade, eu mudei o modulate dele para verde e eu passei um arquivo de fonte. Acho que todo mundo sabe importar uma fonte, mas se não, clica aqui onde tem fonte, cria uma nova fonte dinâmica, em seguida vem em fonte e especifica a fonte que vocês querem utilizar. Eu estou utilizando essa current.ttf. Tem ela no itch.io, vou estar deixando o link na descrição. Aí vocês podem ir modificando outras propriedades, como sombra, contorno, etc. Eu não modifiquei nada, eu botei só a fonte crua mesmo. E aqui tem uma coisa muito sutil que a gente pode fazer, que o alinhamento ele está como begin, mas a gente pode colocar como centro. Ele não vai mudar nada, mas caso a gente oculte algum desses dois, ele vai centralizar o nosso texto, que é uma coisa muito útil. Além disso, a separação dele está como zero. Por padrão, ele vem com uma pequena separação, mas eu deixei marcado aqui para ele ter uma separação mínima entre esses dois objetos. Então, eles estão literalmente colados um no outro aqui. E pelo fato de ser uma box na horizontal, ele vai deixar os objetos centralizados se a gente marcar essa opção. Aqui eu defini um tamanho mínimo de 240 por 32 e em layout eu passei center bottom, centro baixo. Eu só adicionei uma pequena margem de... Cadê a margem? Eu adicionei uma pequena margem aqui de... Eu não sei quanto tem aqui, eu acho que são 10 pixels. Eu adicionei uma margem de 10 pixels só para ele não ficar colado embaixo. Além disso, eu coloquei esse botão em um grupo. Aqui em grupos eu adicionei ele no grupo botão. Eu digitei botão aqui e cliquei em adicionar ali. Todos os meus botões eles estão nesse grupo para facilitar o código aqui de clique, né, o pressed. Além disso, nós temos aqui o main container, que esse container ele é uma box também, mas ele é uma box na vertical. O que é que nós temos aqui dentro? Nós temos um label que está centralizado, que vai conter o nome do jogo. Aqui vocês colocam o nome que vocês bem entenderem. Eu ainda não defini o nome desse projeto, então não sei qual é o nome que eu vou utilizar. E ele tem um tamanho mínimo de 650, uma fonte de 48 pixels, etc. Como filho dessa label, nós temos um HBox Container. E como filho dessa HBox, nós temos uma VBox Container para ordenar os objetos na vertical. Por que nós temos essa HBox? Essa HBox ela está aqui justamente para que a gente possa deixar esse texto aqui de dentro menor. Porque se a gente não tivesse essa HContainer, todos os textos aqui de botões teriam que ficar obrigatoriamente com todo esse espaço aqui de tamanho. O que não é interessante, porque se eles estivessem todo esse tamanho aqui, o botão ia ficar com um texto pequeno, mas se eu clicasse bem aqui na ponta, ele iria abrir o jogo. Então isso é uma coisa meio esquisita. Então, fazendo com essa VBox, eu meio que limitei o tamanho dos botões apenas a essa região. Aí essa HBox, ela está pegando toda essa área, porque é a área do texto aqui de cima, é o mesmo tamanho na horizontal.
mas eu marquei o center aqui. Se eu tivesse deixado aqui no begin, ele ia ficar no começo. Como eu marquei o center, ele centralizou essa VBox Container no meio dessa H Container. E como filho dessa VContainer, nós temos outros 4 botões. São 4 botões, o mesmo protocolo desse botão daqui de baixo, ele só não está verde, mas ele está com flat, com o none aqui marcado. E todos eles estão no grupo button também, todos eles estão no grupo do botão. E a única coisa que eu adicionei aqui a mais também foi uma separação, que por padrão ele vinha dessa forma aqui, eu adicionei uma separação de 20, só para ficar um pouco mais separado cada um dos botões entre si. Essa é a parte de configuração visual, que o usuário vai ver quando ele abrir o jogo. Agora a gente vai partir para o código. O código em si, ele é bem pequeno. O que é que nós temos aqui? Dentro da função ready, nós vamos acessar todos os objetos que estão dentro do grupo botão. E quais os objetos que estão dentro do grupo botão? Esses 4 botões aqui e esse botão dev bandeira. Então, eu sei que são botões. Então, por serem botões, eu quero adicionar eventos como quando eu passar o mouse em cima, ele fica com alfa mais baixo, para dar a impressão que é um objeto clicável. Ou então, quando eu clico, ele executa alguma ação baseado no nome desse botão. E é justamente o que eu faço. Para cada um dos botões, no grupo botões, no grupo button, que é o grupo de cada um desses botões, o que a gente vai conectar? Nós vamos conectar o sinal de pressionado, o sinal de quando o mouse sai de dentro dessa área e o sinal de quando o mouse entrar. Eu vou primeiro no Mouse Interaction, que serve para quando o mouse sai e quando o mouse entra. Aqui nós estamos especificando qual o botão que está sendo interagido, que está interagindo com o mouse, e qual o tipo de ação, se está saindo ou se está entrando. Dependendo do botão que está entrando, dependendo do botão que está sendo interagido e da ação, ele vai mudar o alfa. Se a gente estiver saindo, ele vai voltar para a cor original. Se a gente estiver entrando, ele vai diminuir o alfa, ou seja, vai deixar o botão mais transparente, dando a impressão de que é um objeto interável. Se a gente executar aqui, vai dar para ver que quando a gente passa o mouse em cima desses botões, ele está dando um trigger no mouse entered e está diminuindo o alfa para 50%. Então ele está deixando o botão 50% transparente. E quando a gente tira, ele volta para a cor original. Isso funciona para todos os botões, porque todos estão no grupo botão. Outra lógica que a gente tem é de quando o botão for pressionado. Quando o botão for pressionado, nós vamos chamar a onButtonPressed, passando o botão que foi pressionado como parâmetro. Aqui a gente vai dar um match, ou seja, um switch case da Godot, filtrando pelo nome do botão. Se for o botão play, então ele vai carregar a cena do nível, que a gente está carregando a cena do nível. Como eu não tenho uma cena de nível, eu estou carregando a cena do microfone aqui só para teste. Caso eu pressione o botão de configurar o microfone, ele vai para a cena de configurar o microfone. Caso eu pressione o botão de controles, ele vai para a cena de controles. Aqui dá para ver que eu estou mudando o path baseado na cena, no nome que eu estou acessando. E aqui, se eu clicar em dev bandeira, o que é que ele faz? Ele vai acessar o sistema operacional, vai abrir no teu navegador padrão a URL que tu especificar. No caso aqui, eu estou especificando a URL do meu canal do YouTube. Se vocês tiverem uma página no Itch, uma página na Steam que possa ser acessada pelo navegador, ou até uma rede social de vocês, vocês podem associar o link a essa página por meio desse tipo de variável. E não precisa necessariamente ser apenas uma. Se eu quisesse colocar meu Instagram aqui, meu Twitter, meu itch.io, eu poderia colocar quantos links eu quisesse. Eu só precisaria separar eles por botões lá embaixo. E por fim, nós temos o botão de quit, que ele vai simplesmente fechar o jogo. Então, para fechar é simples, getTree.quit. E com isso nós temos uma tela completamente funcional que vai executar diversas ações baseado no botão que a gente estiver pressionando. Um códigozinho de 30 linhas bem simples. Uma última coisa que eu posso mostrar aqui para vocês é, deixa eu ver, interface, back button. Eu tenho aqui um botão de voltar, que como é que ele funciona? Dentro desse botão, eu estou conectando os sinais, mas eu estou conectando os sinais diretamente pelo objeto. Ao invés de estar conectando por código, eu estou conectando pelo objeto aqui, dentro dessas funções. Esse botão faz praticamente a mesma coisa que os botões do menu, mas a diferença é que eu tenho um scene path, porque dependendo da cena que eu estiver, eu posso querer voltar para outra cena. Por exemplo, eu rodo a cena principal, aqui o nome do jogo, beleza, eu quero ver os controles. Eu vou para controles. Aqui tem os controles. Isso aqui é literalmente um texto. É um texto dentro de um HBox, dentro de uma VBox, na verdade uma caixa na vertical, e está centralizado.
Beleza, eu vi os controles do jogo, eu quero voltar. Então eu vou clicar em voltar. Ele vai voltar para a cena nome do jogo, para a cena principal. Mas caso eu quisesse que ele voltasse, por exemplo, para a cena do microfone, e depois da cena do microfone eu quisesse que ele iniciasse o jogo direto, então ao invés de voltar, guardar o path, deixa eu abrir aqui a cena dos controles. Ao invés de voltar, guardar o path da cena principal, eu poderia colocar aqui a cena do controle. Deixa eu até pegar ela aqui, a cena do microfone. Mix screen, copy path. Vou passar aqui. Então agora, se eu for para a cena do controle e clicar em voltar, ele vai para a cena do microfone. E depois da cena do microfone, se eu clicar em voltar, ele volta para a cena principal do jogo. Então, a partir desse Scene Path e do sinal de pressionado desse botão, vocês podem selecionar a cena que vocês quiserem voltar, seja a cena inicial, a cena de controles, a cena do microfone, etc.